Nasci no Acre, em 1938. Meu pai era carpinteiro, minha mãe dona de casa. Eu não tenho muita lembrança da minha mãe porque quando eu tinha 4 anos ela faleceu. Aí eu fiquei com meu pai. Depois, só 4 anos depois eu passei para ir morar com a minha avó. Mais ou menos por esse tempo eu tive o primeiro contato com quem era Jesus. Porque em casa sempre a gente rezava e tudo, mas eu ouvi a primeira vez e foi quando eu aprendi o versículo de João 3,16, né? Na sequência veio uma viagem. Nós viajamos do Acre para ir para o Nordeste, mas foi uma viagem tumultuada. Chegando lá naquela pororoca, naquele rio Tapajós, naquele encontro do rio com o mar, o navio quebrou e nós ficamos à deriva lá, né? Sem saber para onde ir. Graças a Deus, como Deus tem seus planos, né? Nós pensamos assim, vai morrer todo mundo, mas Deus tinha um plano na minha vida, eu até considero assim, porque Deus me salvou de tantas coisas, porque eu morava numa entrada de seringal lá no Acre. Depois fizemos essa viagem, sofremos este problema, aí chegamos em paz em Belém, graças a Deus. De lá nós pegamos outro navio para ir para João Pessoa. 2 anos lá na Paraíba nós moramos. Aí retornamos para Manaus também de navio. Quando chegamos aqui, dia 1º de março de 1950, aí meu pai já morava aqui, nós fomos para a casa dele lá no bairro de São Raimundo. E ali eu passei a minha adolescência, me casei no dia 7 de maio de 1960. O Antônio, que também era lá do bairro de São Raimundo, trabalhava no mercado. E aí nós tivemos um casamento bonito, muito simples e tudo. E daí nós geramos 5 filhos, que vocês já conhecem. Desses 5 filhos já me geraram 9 netos. Graças a Deus por isso, né? Como Deus faz para salvar uma vida, né? Porque eu estava ali no meio daquele navio, naquela aguaceira toda, que eu podia ter morrido ali sem conhecer o Evangelho pleno, que eu conheço hoje, pela misericórdia de Deus. Que uma coisa é você ouvir falar, você vê, mas você não conhece realmente aquilo. Então, só depois, quando vem a convivência com os irmãos, numa igreja, aí a gente começa a aprender de Deus realmente, aprender através da palavra de Deus, o conhecimento do Evangelho, que é uma coisa maravilhosa. Através da minha filha, da Marilena, que foi para o Evangelho com 14 anos, então levou todo mundo, levou a família toda. A minha irmã já era evangélica nessa época, eu ainda não. Aí, a partir daí, a Marilena foi levando todo mundo, e graças a Deus, nós encontramos com o pastor Caio, foi o meu único pastor, o pastor que eu tive nessa vida. Depois dele, eu acho que só Jesus Cristo. Foi um homem sábio, um homem educado, suave, transparente. E o pastor Caio foi uma pessoa que me ajudou muito. Eu nunca fui para um gabinete pastoral, não, mas ele nos visitava em casa e passou lições maravilhosas. Eu tenho, inclusive, um bilhetinho que eu quero ler aqui. O que habita no abrigo de Deus, certamente muito feliz será. Sobre ele não virá nenhum mal, sob suas asas. Na época que nós fomos para a igreja presbiteriana, cada domingo se apresentava uma família ali, e a família fazia alguma coisa diferente, ou cantava, ou representava. Então essa época assim, é uma coisa que marca, que é bonito, que fica, que é uma coisa que não é, você não é acostumado a fazer aquilo, e de repente você se vê
lá no púlpito com a sua família. Então nós cantamos exatamente esse hino que eu pedi para passar enquanto passava as fotos. A partir daí a nossa vida foi muito boa ali. Até que foi em 1984, nossa família passou por um baque, uma queda. E eu me lembro que aquele pastor amado que foi muito presente na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Um dia eu estava saindo da igreja, estava triste, abatida. Aí ele me botou um bilhetinho na minha mão. É isso que eu vou ler agora. O Espírito de Deus inspira-me a dizer-lhe, minha amada irmã, que não esmoreça, porque Jesus está ao seu lado. E por certo conduzi-la a uma grande vitória, que também é o triunfo de todos nós. Permanecerei orando, do seu pastor e amigo, Caio Fábio, em 17/6/84, Manaus, Amazonas. Então isso aqui, eu guardo isso aqui, uma lembrança muito grande, não é um amuleto, não é alguma coisa, mas é que no momento de dor foi um socorro para mim. E a partir daí eu fiz 50 anos, fiz 60 anos e agora chegando aos 70. Pela misericórdia de Deus, né? Conhecer um Deus maravilhoso que nos sustenta por toda a nossa vida, que nos dá o alimento, nos dá o vestimento, nos dá tudo que nós precisamos e principalmente a convivência com irmãos maravilhosos que a gente encontra, pessoas que amam a gente sem esperar nada em troca, pessoas que oram pela gente. Tão lindo quando você ouve uma pessoa dizer, minha irmã está orando pela sua família. Isso é bom. E é o que nós devemos fazer uns pelos outros. É que nos amemos uns aos outros, sem pensar, sem receber nada em troca, apenas pensando no tesouro valioso, na coroa que nós vamos receber ao chegar aos braços do nosso Deus. E eu creio assim, nós agora como abrigo, né? Eu tenho uma esperança muito grande que o nosso abrigo continue transmitindo essa paz que tem transmitido, como a gente vê ali, a comunhão, a união dos irmãos, aqueles momentos gostosos que nós passamos ali naquele cafezinho. É uma coisa bonita que nós tínhamos lá na igreja presbiteriana quando eu cheguei. Nós precisamos disso, ter mais união, mais comunhão. Se nós tivermos comunhão uns com os outros, certamente nós teremos comunhão com Deus também. E é isso que eu espero, que o abrigo continue lançando essa semente de amor, de respeito, que o pastor Manuel seja realmente usado por Deus para transmitir uma mensagem salvadora, a mensagem de Cristo para todos nós, que nós estejamos ali não perdendo tempo ou praticando qualquer outra coisa, mas sim aprendendo de Deus, que é manso e suave, que nós precisamos muito disso. Amém? Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. Smile through your fear and sorrow.